Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro Revelações da Bíblia. Nós estamos estudando o livro de Lucas, o Ministério de Jesus na Galileia, parte 3. Prosseguindo o estudo sobre o Ministério de Jesus na Galileia, parte 3, que está registrado no capítulo 7. Nesta introdução, nós vamos estudar os seguintes assuntos: a cura do servo de um centurião, a ressurreição do filho da viúva de Naim, o testemunho de Jesus sobre João Batista e a parábola das crianças, e, por fim, conheceremos o episódio da pecadora que ungiu os pés de Jesus. Item número 1 de nosso estudo tem como título A Cura do Servo de um Centurião. Jesus, após proferir o sermão da planície, ele entra na cidade de Cafarnaum. Então, um centurião romano, que estava com um servo muito doente à beira da morte, tendo ouvido falar de Jesus, enviou até ele alguns dos anciãos para pedir-lhe que salvasse o seu criado. Isto está registrado no livro de Lucas, capítulo 7, versículos 1 ao 10. Os anciãos apresentaram a Jesus a demanda do centurião, e dizendo que ele amava, o centurião, no caso, amava muito a nação de Israel, e que até mesmo construiu a sinagoga em Cafarnaum. Jesus foi então com os anciãos a caminho da casa do centurião. Porém, este já houvera enviado alguns amigos para falar a Jesus que ele, o centurião, não era digno que Jesus entrasse na casa dele e que até mesmo ele não era digno, o centurião, de ir ao encontro de Jesus. E pediu-lhe que apenas o Filho de Deus proferisse uma palavra de cura e o seu servo seria curado. Pois assim como ele tem autoridade, no caso, o centurião, de ordenar aos seus soldados tarefas, ou seja, o ir e vir, Jesus também tinha a autoridade para fazer a doença desaparecer do corpo de seu servo. Jesus muito se admirou dele e muito se admirou destas palavras ditas pelo centurião. E então afirmou: Eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Então, quando todos voltaram para casa, encontraram o servo do centurião em perfeito estado de saúde. Jesus, neste episódio, nos mostra que a cura do servo do centurião, ele nos mostra, então, nesta cura, uma incomensurável compaixão, não olhando para os méritos do centurião em amar Israel e ter construído a sinagoga. Não, Jesus não olhou para essas ações do centurião. A cura do servo do centurião não se deu por uma troca de favores ou barganha com Deus. Porque não se pode ou não se deve barganhar com Deus. Então, Jesus demonstrou a sua compaixão, a sua misericórdia e também o seu amor sem qualquer acepção de pessoas. No livro de Jó, capítulo 34, versículo 19, diz assim: Quando menos aquele que não faz acepção das pessoas, de príncipes, nem estima ao rico mais do que ao pobre, porque todos são obra de suas mãos. Então, independente de qualquer ação, mérito do centurião em amar Israel e ter construído a sinagoga,
Jesus tem compaixão de todos, ele não faz acepção de pessoas. O centurião, ele reconhece a autoridade do Senhor Jesus como o Messias, o Filho de Deus, e como autoridade do exército romano, ele se esvaziou, o centurião se esvaziou dos seus valores, se esvaziou dos seus princípios e poder, no caso, para crer na autoridade e poder de Jesus. Ou seja, o centurião, ele se esvaziou dos seus valores, dos seus princípios, do seu poder que ele tinha sobre o exército, sobre os seus soldados, para simplesmente crer na autoridade e poder de Jesus sobre a doença e sobre a morte, porque o seu servo estava doente à beira da morte. Enfim, o centurião, ele não se achou digno de estar diante de Jesus e creu na superioridade do Filho de Deus sobre toda a criação. No livro de João, ou seja, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 8, versículo 24, diz assim a palavra do Senhor. João 8, versículo de número 24. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Ou seja, o centurião entendeu que ele tinha que se esvaziar dos seus princípios, dos seus valores e crer no Senhor Jesus. E se ele não tivesse se esvaziado desses valores, ocorreria ou iria ocorrer exatamente o que João disse. Você vai morrer nos seus pecados se não se arrepender. No livro de Lucas, capítulo de número 5, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 5, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Aqui mais um episódio da pesca maravilhosa, em Pedro se viu como um pecador diante do Messias e disse: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Reconheceu, no caso aqui, a sua condição de pecador e que precisava se arrepender dos seus pecados, porque estava diante do Messias. Todos nós precisamos nos arrepender de nossos pecados para diante do Senhor Jesus ser perdoado e obter assim a salvação e a vida eterna. Jesus viu no coração do centurião a sinceridade de reconhecê-lo como Salvador e Senhor, de reconhecê-lo como Filho de Deus. Jesus viu uma fé inigualável naquele oficial e curou o seu servo. Observe, então, que toda e qualquer pessoa, todo e qualquer ser humano necessita de Deus, necessita de arrependimento dos pecados para ser perdoado e obter, como já falei, a salvação e a vida eterna. Faça isso. Na carta aos Hebreus, capítulo de número 11, diz assim, no versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo de número 6. Pela fé, versículo de número 6, pela fé, Enoque foi trasladado para... Aqui é o versículo 5, inicialmente. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado,
porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, o que aconteceu com o centurião foi exatamente isso. Ele deixa a sua condição de pecador, ou reconhece, ele não se acha digno de ir ao encontro de Jesus e demonstra uma fé inigualável quando diz: Senhor, basta o Senhor falar e o meu servo vai ser curado. E foi isso que aconteceu. No item 2 da lição, nós vamos falar sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim. Jesus sai então da cidade de Cafarnaum e vai para Naim. E uma numerosa multidão o acompanhava. Ao se aproximar da porta da cidade, ele se depara com um cortejo fúnebre, onde uma multidão levava para a sepultura o esquife, ou seja, caixão fúnebre de um jovem, filho de uma viúva. Esse fato está registrado no livro de Lucas, capítulo 7, versículos 11 ao 17. Observe, então, que Jesus, ao olhar para a viúva, em seu choro e sofrimento, ele teve compaixão. Ficou extremamente comovido e disse para a mulher: não chores. Jesus tocou o esquife, ou seja, o caixão fúnebre, e disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O jovem sentou-se, começou a falar e Jesus o entregou à sua mãe. Todos que ali estavam ficaram com medo no sentido de temor, de respeito, e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. A notícia da ressurreição do filho da viúva de Naim se difundiu por toda a Judéia e toda a região circunvizinha. Jesus, mais uma vez, demonstra sua infinita compaixão, no caso agora com uma viúva de Naim, que chorava copiosamente, e também demonstrou todo o poder, toda a sua autoridade sobre a morte, ressuscitando o jovem. Possivelmente, muitos hoje estão neste cortejo fúnebre. Um vivo morto a caminho da mais profunda sepultura. Porém, Jesus se apresenta a você para te dar salvação e vida eterna. Creia nisto. Saia do cortejo fúnebre que você está hoje, um vivo morto, e vá para o cortejo da vida, que é Jesus. Vida com jornada feliz, vida transformada. João capítulo 11, versículo 25, diz assim a palavra do Senhor. Testificando isso que eu acabei de falar. 11, versículo 25 diz: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O filho da viúva de Naim estava morto, fisicamente e espiritualmente. Jesus tocou no esquife e ele voltou à vida biológica e espiritual, porque certamente passou a crer em Jesus, o Deus que tomou a forma humana para morrer na cruz por mim e por você, salvar a minha vida e a sua vida e a vida de qualquer um que confessa Jesus
como seu Salvador e seu Senhor. A multidão da cidade de Naim, que testemunhou este milagre da ressurreição, avaliaram Jesus em parte de forma inadequada, porque chamaram Jesus de profeta. Claro que ele era um profeta, mas era muito mais do que isso. Bem sabemos, ou é muito mais do que isso, bem sabemos que todo e qualquer ser humano, ele deve reconhecer Jesus como nosso Salvador e nosso Senhor. E por que nós devemos reconhecer? Porque na carta aos Filipenses, capítulo de número 2, carta aos Filipenses, capítulo de número 2, versículo 5 ao 11, diz assim a palavra do Senhor. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. É hora de confessar Jesus como seu Salvador. E tenha em Jesus a salvação, o perdão dos pecados, a vida eterna. Passemos agora ao item 3 da lição, que fala do testemunho de Jesus sobre João Batista. João, ele envia seus discípulos ao encontro de Jesus. Por que ele enviou? Porque João Batista, informado de tudo que Jesus realizava, sinais, prodígios, curas, milagres e maravilhas, então ele envia dois de seus discípulos a perguntar a Jesus se ele era o Messias que havia de vir ou ele devia esperar outro. Os dois discípulos testemunharam então neste momento que Jesus estava curando os enfermos, expulsando os espíritos malignos das pessoas possessas, restituindo a vista aos cegos, curando os leprosos, os surdos ouvindo e os mortos ressuscitando. E muitos que estavam ali ouviram o Evangelho de Cristo. Sabe o que Jesus disse para os dois discípulos de João? E de contar a João o que vedes e ouvis. Isto está escrito, este fato, no livro de Lucas, capítulo 7, versículos 18 ao 23. Após este fato, Jesus, então, os discípulos vão embora. E Jesus dá, então, testemunho aos que estavam ali, os seus ouvintes, sobre João Batista. Então, ele fala à multidão, depois que os discípulos de João partem, e no teor de sua fala, diz que a missão de João Batista foi preparar o caminho do Senhor, conforme estava profetizado em Malaquias capítulo 3, versículos 1. E que João era ou é o maior profeta nascido de mulher, e que não há maior profeta do que ele. Jesus diz que o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Na sequência, e quem é o menor no reino de Deus? É aquele que serve. É o que serve. Jesus diz: eu vim para servir e não ser servido. Então, na sequência, diz que muitos não quiseram ouvir a mensagem do profeta Batista, que preparou os caminhos do Senhor, aplainou a chegada do reino de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E por isso,
eles aniquilaram para si próprios o desígnio de Deus. Este fato está escrito em Lucas capítulo 7, 24, versículos 24 ao 30. Infelizmente, muitos hoje não querem ouvir a palavra de Deus, como já mencionei. Não querem ouvir a palavra de salvação e vida eterna. Querem tão somente aniquilar para si próprios o desígnio de Deus. Jesus então vai falar agora, após este acontecimento, ele fala da parábola das crianças. Isso é pouco comentado, não só em aulas, mas como também em pregações. Mas Jesus ele fala de uma geração crédula, que não querem se arrepender de seus pecados e que ficam incomodados com a pregação do Evangelho de Cristo. Então, Jesus, utilizando uma parábola, ele compara essa geração crédula que não quer ouvir o Evangelho às crianças que nunca se satisfazem. Aqui ele não está falando. Jesus disse que o reino dos céus é das criancinhas. Mas este episódio não é absolutamente isso. Ele faz apenas um comparativo dizendo que tem crianças que não se satisfazem, pois as crianças, em questão desta parábola que ele contou, se recusam a dançar quando ouvem música ou a chorar em cantos fúnebres. Ou melhor, dizendo, ou a chorar quando estão em cantos fúnebres ou mesmo a brincar nas praças. Então, Jesus contou uma parábola dizendo que existem crianças que não se satisfazem com o que estão fazendo ou ouvindo naquele momento. Então, ele diz que ele compara essas pessoas que não querem ouvir o evangelho a essas crianças que não se satisfazem com nada. Não que aqui ele esteja dizendo que as crianças são incrédulas de forma nenhuma, mas apenas uma comparação. Então, isso está escrito no livro de Lucas, capítulo 7, versículos 31 a 35, tá? Esta passagem. E é aí que Jesus é blasfemado. Por quê? Porque muitos não deram ouvidos a João Batista. E como nos tempos bíblicos, hoje também não ouvem a Jesus e o acusam de toda sorte de mentiras e de blasfêmias. Mas, felizmente, existem milhares de pessoas que ouvem a voz de Deus. Então, vamos dar uma lida aqui na primeira carta a Timóteo, capítulo de número 4, versículos 1 ao 5, que diz assim, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 5, diz assim, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbe o casamento e existe abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Observe, então, que existem muitos que não querem ouvir a palavra. E quando se recusa a ouvir a palavra de Jesus, na verdade nós estamos desprezando. E por que não dizer até mesmo blasfemando contra o Senhor? Vamos agora para o item número 5, a pecadora que ungiu os pés de Jesus, o último item da lição. Jesus, convidado pelo fariseu Simão
vai à casa deste e reclina-se à mesa. Uma mulher desconhecida, sabendo que Jesus estava na casa de Simão, levando um frasco de alabastro com perfume, vai ao encontro de Jesus e ela se posiciona por trás dele, aos seus pés. E ela chorava. E com as suas próprias lágrimas banhava os pés de Jesus, enxugava-os com os seus cabelos. Beijava os pés do Senhor Jesus e ungia-os com perfume. O fariseu Simão, com o coração cheio de incredulidade, porque ali estava um espírito de religiosidade, então ele, com incredulidade e com um espírito de julgamento preconceituoso, ele atinge Jesus, desconfiando da autoridade profética do Filho de Deus, por presumidamente achar que Jesus não sabia que aquela mulher que o tocava era pecadora. Ora, Jesus, conhecendo o coração preconceituoso do fariseu Simão, o interpela. De que forma? Contando a parábola do credor, na qual duas pessoas eram devedoras monetárias, sendo uma mais devedor do que o outro, a este credor. Porém, o credor perdoou aos dois. Em seguida, depois de Jesus contar esta parábola diante das pessoas que ali estavam, ele pergunta a Simão: qual dos dois devedores amaria mais ao credor? E Simão respondeu que o que devia mais amaria mais ao credor, e diante desta resposta, Jesus diz a ele que ele respondera muito bem. Jesus volta-se então para a mulher. Começa a aplicar esta parábola do credor. Por quê? Porque ele compara as ações de um religioso com a mulher pecadora. Ou seja, ele compara as ações do religioso fariseu Simão com a pecadora. E nessa comparação, ele diz para Simão: o Messias foi mais honrado pelas ações da mulher pecadora para com sua pessoa do que o próprio Simão. Porque Jesus diz à mulher, então ele diz para a mulher: teus pecados são perdoados. E complementou: a tua fé te salvou. Vá em paz. Todos que ouviram isto refletiram sobre a pessoa de Jesus, se auto-perguntando: quem é este que até perdoa pecados? Este episódio está em Lucas, capítulo 7, capítulo 7, versículos 36 ao 50, como eu falei. Jesus, neste episódio, mostra que a mulher passou do estado de domínio do pecado sobre si para o arrependimento e para a mudança de vida, para a salvação, para a vida eterna. A mulher estava ali manifestando então a sua gratidão e o seu amor a Jesus. Jesus enaltece a fé desta mulher, dizendo que a fé desta mulher a salvou. Simão duvidou, ao contrário, Simão duvidou da autoridade profética de Jesus. Porque ele disse: se Jesus é realmente um profeta, ele certamente ia saber que aquela mulher que estava ali tocando era uma pecadora. Então Simão duvidou da autoridade profética de Jesus. E muito mais do que isso, ele também duvidou da autoridade divina. E como só Deus pode perdoar pecados, Jesus publicamente ele perdoa a mulher. Na condição de Jesus ser o próprio Deus e professa sobre ela a paz com Deus. Jesus sempre estará à disposição daquele ou daquela que humildemente
procura o Senhor em arrependimento, para que seus pecados sejam perdoados, e conceda-lhe a salvação e a vida eterna. Na primeira carta a Timóteo, capítulo de número 1, a Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 15 ao 17, diz assim: Fiel é a palavra, e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Aqui é o apóstolo Paulo falando. Mas por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Aquela mulher pecadora foi um exemplo para todos que ali estavam. Ela se arrependeu dos seus pecados, se esvaziou, se humilhou diante de Jesus, agradou a Jesus, lavou os pés dele as próprias lágrimas, enxugou com seus próprios cabelos os pés de Jesus, beijou os pés de Jesus, ungiu os pés de Jesus com perfume. Simão não fez nada disso. Ao contrário, duvidou da autoridade divina. Duvidou da condição de Jesus, do poder de perdoar pecados. Estava ali um fariseu preconceituoso, mas que da mesma forma, se esvaziasse o seu coração, obteria o perdão dos seus pecados, a salvação e a vida eterna. E assim chegamos ao final de mais um encontro Revelações da Bíblia, o livro de Lucas, o ministério de Jesus na Galiléia. É o nosso próximo vídeo, parte 4. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus, nunca nossa. Até o nosso próximo encontro Revelações da Bíblia, se Deus permitir.